Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse livro, né, dentro do quadro que eu adoro falar com vocês sobre leitura. A gente vai falar sobre esse livro que tem um pouco de treta, um pouco de pessoas querendo manipular outras pessoas em busca de poder, tem um pouco de história antiga e eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu sou Pri Santos e esse é o Drops Espírita e hoje eu vim falar sobre o livro Jornada dos Anjos, que foi psicografado por Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcio. Bom, para início de conversa, quando eu peguei a capa desse livro, quando eu só vi o título, eu fiquei achando que se tratava de uma história de criaturas aladas, né, daqueles anjos fofinhos que a gente imagina, que ficam numa nuvenzinha tocando harpa e que tinha demônios no inferno, alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, o livro se trata de uma coisa totalmente diferente, porque ele conta a história de um grupo de amigos que reencarnou lá na época de Constantino, lá um pouquinho depois até, um pouquinho antes de Constantino, na verdade. Mas a gente vai acompanhar uma das partes dessa história, a primeira parte dessa história vai se passar na época de Constantino, que inclusive é um personagem do livro também, que foi aquele cara que permitiu, né, que aprovou, né, ele aprovou o cristianismo como uma religião única, a religião única de todos os povos daquela época, não é? O Constantino também está nessa história junto com esse grupo de amigos. Em paralelo a isso, a gente, obviamente, também acompanha os bastidores dessa história, que são um grupo de amigos dessas pessoas que reencarnaram, né? Os protetores espirituais, os amigos espirituais, que ficam ali dando aquela mãozinha, dando aquela força volta e meia. E é bem interessante ver também esse backstage do que está acontecendo ali naquele momento, só que do plano espiritual. Acontece que toda essa turma, né, todo esse grupo de amigos, eles vêm exilados de Capela, né? Então eles já tinham esse vínculo anterior a esse momento encarnatório aqui na Terra. E eles vêm exilados de Capela justamente porque Capela evolui, né? Como esse momento que a gente está passando aqui na Terra de regeneração, Capela evoluiu e eles não conseguiram acompanhar o ritmo de Capela, né? Então eles tiveram que vir para cá, e alguns vieram por amor aos outros, não porque precisavam necessariamente evoluir, mas porque queriam acompanhar aqueles amigos em sua trajetória evolutiva. Então eles acabam vindo todos para cá, não é? E como eles eram muito evoluídos, não é? Eles estavam em Capela, que já era um orbe mais evoluído que o nosso. Quando chega aqui, eles acabam trazendo muitas melhorias, não é? Tanto intelectualmente quanto moralmente. Moralmente, às vezes, nem sempre. Tem alguns personagens ali também que são um pouco duvidosos nas suas escolhas, mas a própria narrativa faz a gente entender que tudo aquilo é uma questão de momento, né? De momento evolutivo. As nossas escolhas, elas acabam sendo um pouco duvidosas dependendo do momento em que a gente vive, mesmo que a gente seja extremamente intelectual, extremamente inteligente, não é? Que a gente detenha uma série de conhecimentos. Não necessariamente a gente vai ser pessoas melhores. Isso é um ponto bem interessante dessa história também. E enquanto tudo isso acontece, toda essa história, esse plot acontece em diferentes épocas, a gente aprende bastante sobre temas como doenças, como vaidade, como orgulho, como o cristianismo se tornou uma religião tão poderosa e tão diferente do que o Cristo realmente queria que ela fosse. Mas são temas bastante recorrentes, a gente fica circulando por esses temas durante toda essa história. Uma coisa que é interessante também a gente falar aqui é que esse livro fala bastante, essa história fala bastante da influência que a gente recebe, tanto dos espíritos trevosos quanto dos espíritos amigos, né? Tem alguns personagens em determinados momentos de suas histórias que estão ali completamente envoltos, né, fluidicamente, por influências de espíritos que querem derrubar eles, né? Eles estão praticamente numa bolha, né, presos junto com esses espíritos por coisas, por atos que eles mesmos praticaram em outros momentos existenciais. Então a gente vai acompanhando o que aconteceu e a gente não deixa, né, de torcer por essas pessoas. A gente realmente fica querendo que elas façam escolhas melhores por elas próprias.
E não se deixe também enganar pelo tamanho desse livro. Eu estou com o meu aqui. Ele é basicamente bastante grosso, mas é uma narrativa muito tranquila, muito fluida, muito leve de se ler, né? Apesar de temas bastante densos, complexos, mas a narrativa é bastante fluida. Então você consegue ler com uma certa facilidade, aliás, com uma certa facilidade não, com bastante facilidade, você consegue ler esse livro. Então, eu acredito que vale a pena também para o pessoal que está iniciando as suas leituras espíritas, digamos assim. Vale lembrar também que antes desse livro existe um outro livro, tá? Que é meio que a primeira história antes dessa. E esse livro se chama Exilados por Amor, que conta a história desse grupo de amigos lá em Capela. Eu não li esse livro ainda, certo? Então eu posso garantir que não influencia em nada o entendimento de vocês sobre essa obra daqui. Como não li, eu não posso falar nada sobre ele para vocês. O máximo que eu posso dizer é, eu quero ler, vou ler esse livro e vou trazer aqui as minhas impressões para vocês. Mas fiquem tranquilos, porque realmente não afeta o entendimento dessa história aqui de forma nenhuma. É muito mais um complemento para realmente a gente compreender o todo, né? O todo dessa história, por onde esses personagens andaram, o que eles fizeram lá em Capela, para poder culminar nessa vinda deles para cá. Então é isso, a gente se vê de hoje a 15 e tchau! Meu gato não quer deixar eu gravar.